Bom, então é com muito prazer que nós recebemos hoje, para quem não conhece, Luiz Scovitch, que é psicanalista em Paris, que veio da Argentina, se instalou em Paris já há muitos anos e na verdade ele é também conferencista internacional, né? Viaja muito, fala, né? Transmite a psicanálise pelos fóruns, né? No campo lacaniano, mundo afora, e tem um seminário lá em Paris, que é seguido também por bastante gente, e tem vários livros publicados na França, e aqui no Brasil ele tem um livro que se chama As Escolhas das Identificações, que é um seminário dele que foi publicado pela nossa revista, né, Estilos, e também um livro que saiu ontem, que foi lançado ontem aqui no Rio, chamado As Marcas de uma Psicanálise. Isso? As Marcas de uma Psicanálise. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá? Tem aqui? Ah, então tá. Então tá vendo aqui, então. Se vocês quiserem adquirir, aproveita e ele autografa. Vai ter que ser rápido, porque está todo mundo com tempo marcado, mas aí seria legal, então quem quiser, né, já pode comprar o livro e ele faz dá o autógrafo aqui. Luiz também tem ele é o editor de uma editora nova que já está um sucesso lá na França, que deu o mesmo nome da nossa revista, não é? Estilos, não é isso? Estilos também, Estilos. né? Que é o mesmo nome da nossa, que se chama Estilos, e que está, né, tem publicado muita gente. Eu sou um dos autores, me sinto muito orgulhoso e feliz de estar também na editora dele, lá da França, e nós chamamos ele aqui para trabalhar esse tema que nós estamos trabalhando a nível do campo lacaniano internacional, que é a questão da política da psicanálise, a política na psicanálise, a política e psicanálise, que também vai ser o tema, vai ser uma das mesas, né, da nossa jornada de cartéis no final desse mês. Nós vamos trabalhar isso também, está vindo a Ana Laura Prates, a Sandra Berta, né, na nossa jornada de cartéis. Aproveitem, quem não se inscreveu, se inscreva, que não tem lugar. E é o tema também, né, Julie, que está na frente disso, da nossa jornada do final do ano, não é? Que é aqui o cartaz, olha, do Divan Apolis, a política da psicanálise. Isso, que é o tema também da nossa jornada do final do ano, a política do Divan Apolis, a política da psicanálise. No nosso encontro em Barcelona, vamos ter meia jornada dedicada a esse tema, e é um tema que, né, nos faz perguntar também como é que é a questão da política na escola, a política em geral, em termos, né, nacional, internacional. Tem o tema do Encontro Nacional, que é Tática, Estratégia e Política da Psicanálise. Pois. De 9 a 11 de novembro em São Paulo. Então você vê todo para a gente trabalhar aí esse tema, que, né, muito bem-vindo nesse momento terrível que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? E então é um tema muito bem-vindo, e vamos ver o que a psicanálise também pode ajudar a nos fazer pensar esse tema. Então nós trouxemos, né, Luiz Scovitch, que está, né, para também trabalhar esse tema que já viemos trabalhando também aqui no nosso fórum. Bom, então com vocês, Luiz Scovitch. Obrigado, Antônio. Muito prazer de estar com vocês. Pido desculpas por el meu português. Tento falar como posso, mas não é um português muito puro. Mas a gente se entende. Se não entende, você fala para mim e tentamos encontrar a solução para dizer melhor. Como Antônio diz, tem muitos aspectos en la política del psicoanálisis, política del psicoanálisis, política y psicoanálisis. Entonces, el tema es muy amplio, vasto. Eu vou fazer algumas observações
entre política y psicoanálisis, que es el tema de hoy. Antes de comenzar, la mía idea, el psicoanálisis no es una política, es una ética del deseo, que va en un sentido contrario de la política del deseo de los políticos, porque tienen un deseo los políticos. La ética analítica no es, por lo tanto, una ética tradicional, una ética al servicio de los bienes. El servicio de los bienes es una ética que está al servicio del bien, lo que supone una devaluación del deseo. La moral tradicional de Aristóteles corresponde a la idea de una política de su tiempo, es decir, al servicio de la ciudad. Es lo que funda la moral. Pero la moral es la moral del amo. Mais alto, ¿Cómo se dice amo? mais forte. Más fuerte. La moral es una moral del amo. La moral del amo es una moral ligada al orden del poder. Y Lacan opone poder y deseo. Esa es una observación primera y fundamental del discurso analítico. El discurso analítico es lo inverso del discurso del amo. Que a gente chama de discurso do mestre, tá? Discurso del mestre. ¿Cuál es el discurso del mestre? Continúa a trabajar y no te ocupes de tu deseo. El deseo es para más tarde. Es por eso que Lacan llama que una parte del mundo se orientó al servicio de los bienes. Es para perpetuar la perspectiva del poder. Lacan, en el seminario La Ética, formula que el analista no es el garante del sueño burgués. ¿Burgués, cómo se dice? Isso é igual. Burgués. Entonces, se entra en la zona del deseo cuando se renuncia a los bienes y al poder. Entonces, ¿qué se puede decir de una política del psicoanálisis? Es una política sin ingenuidad. La ingenuidad está al servicio de la ilusión, es decir, contra los falsos optimismos. El entusiasmo del análisis no es el optimismo. Entonces, de lo que se trata es de la política del psicoanálisis es de asumir una responsabilidad. Es lo que permite entender que hay una historia en el psicoanálisis feita de discontinuidades en la historia del movimiento lacaniano, sobre todo porque hay gente que asumió responsabilidades. Entonces, se puede decir eso. La política del psicoanálisis es una política del síntoma que toma a cargo un decir. Es poner siempre a prueba los dispositivos que Lacan introdujo para mantener la reinvención del psicoanálisis. Entonces, la política del psicoanálisis va en el sentido contrario de la religión,
porque preconiza la satisfação de la pulsão. Mas é uma satisfação de la pulsão em relação com um desejo. Freud já falou disso em Mal-Estar, em la civilização, que el malestar está ligado a una imposibilidad de satisfacción pulsional. Entonces, cuando se fala de la política del síntoma, es porque ya el síntoma es una satisfacción. En términos freudianos, satisfacción sustitutiva. La idea del psicoanálisis es que no hay progreso, no hay ideal y tampoco no hay nostalgia. La política, en cambio, procede por identificación. No es por nada que Freud escribe Psicología de las masas y es en ese texto donde define las modalidades de la identificación. En principio, en función de la felicidad y del acceso a un ideal, con la idea de sostener los significantes mestres. La política, en ese sentido, es un esfuerzo para dar una identidad al sujeto que por definición es indeterminado. En ese sentido, el discurso del mestre es el inverso del discurso del psicoanálisis. Ahora bien, hay que entender, no voy a desarrollar este punto, pero hay que entender por qué Lacan faló que el inconsciente es la política. En primer lugar, el inconsciente es una cuestión de lazo con otro. El inconsciente es el discurso del otro. Entonces, el inconsciente es un efecto del lazo con el otro. El sujeto, la idea de sujeto y otro en Lacan, toma la idea de Freud que lo individual siempre tiene un modelo no colectivo. Y la idea de Lacan es que el discurso del mestre tiene la misma estructura que el discurso del inconsciente. Hay, por lo tanto, en Lacan una desidealización de la política. ¿Por qué? Porque la política propone la reunificación en torno a un ideal, mientras que el psicoanálisis propone lo singular, uno por uno. En ese sentido, el psicoanálisis no es revolucionario, pero es subversivo. Esa es la idea de Lacan. No revolucionario, pero sí subversivo. La política arruma las relaciones, las determina. Es un modo de determinar con la política los goces del cuerpo. El discurso del mestre ordena los lazos sociales, prescribe las normas y excluye los síntomas. En ese sentido, hay una política del síntoma. El psicoanálisis toma a cargo lo que está excluido por el discurso del amo. Entonces, como eu falei, la política apunta a la unificación. Es por eso que Lacan recordó que la felicidad es un factor de la política. Es decir, que la política tiene la idea de una promesa de felicidad colectiva. Ahora bien, ¿en qué consiste la oferta analítica? ¿Y cuál es la proposición del psicoanálisis
si se supone, como dice Lacan, que los sujetos piden al análisis la felicidad. Ahora bien, estamos de acuerdo todos que el analista no promete la felicidad. Y sin embargo, en el texto La dirección de la cura, el principio de los poderes, Lacan dice: el psicoanalista no recusa la promesa de felicidad. ¿Cómo explicar esta paradoja aparente que por una parte Lacan fala que el analista no recusa la demanda de felicidad y por otra parte nós falamos que no existe en el análisis una promesa de felicidad? La paradoja se resuelve, eu hallo, en el siguiente modo: ten una promesa analítica. Digo más, ten una oferta que es que el psicoanálisis debe tener en cuenta en lo social la demanda de felicidad. Toda la cuestión es cómo prometer algo sin prometerlo. Es entre los dos que interviene el semblante del analista, que es el de no prometer nada y al mismo tiempo hacer sentir al sujeto que al final del camino va a encontrar una satisfacción. Es decir, que la promesa analítica es una promesa implícita, no formulada, silenciosa, mas es una promesa. ¿En qué consiste esa promesa? Lacan la distingue de un modo claro de la promesa de felicidad en Aristóteles. Es decir, que la propuesta de Aristóteles está basada en que la satisfacción individual es posible si se acomoda al bien colectivo. Es lo que Lacan llama hacer una escolia razonable. Y Lacan denuncia esa propuesta. ¿Por qué? Porque la promesa de felicidad no puede ser por el advenimiento de una solución que Lacan llama encontrar la pareja perfecta, la objetividad genital. Más bien, de lo que se trata, según Lacan, es permitir al sujeto estar en una mejor posición para que las cosas sucedan de la mejor manera para él. Parece abstracto. Es decir, Lacan excluye toda posibilidad de creer en la felicidad en el encuentro con la pareja perfecta. La insistencia de Lacan es que de lo que se trata es de la satisfacción del deseo, lo que el discurso del amo no tiene en cuenta. Y el deseo implica la articulación de significantes. Lo esencial, entonces, en Lacan es sacarse de la idea que tiene un objeto que es el objeto de satisfacción. Es por eso que la idea de Lacan es que el psicoanálisis no se limita a una orientación por lo simbólico. El análisis tiene que tener en cuenta la modalidad de satisfacción del sujeto. Es por eso que en relación a la política, el seminario La Ética es un seminario fundamental. ¿Por qué? Porque la ética del psicoanálisis, como ética del deseo, es una ética que se opone a la ética del superyo.
super yo se dice? Superego. O supereu. Superego. Então, es una ética que no es la ética tradicional, no funciona en relación a los imperativos categóricos. El imperativo categórico se sostiene sobre una obligación. Você debe. El imperativo categórico no tiene en cuenta el deseo. Es en el lugar del imperativo categórico que Lacan pone el deseo. Y esto supone una inversión. Es lo que Lacan demostró en su posición en relación a Kant y a Sade, es decir, que la máxima universal del imperativo categórico toma la forma de un imperativo categórico de goce absoluto, pero es un imperativo de goce dado por el fantasma. Entonces, la diferencia entre política y psicoanálisis. La política toma al hombre en grupo, se preocupa del conjunto. Gana en política siempre la mayoría. Es por eso que se entiende que la felicidad es un factor en política. De lo que se trata es tener el máximo número de personas contentas. En ese sentido, la política funciona con proyectos que engloban al máximo de personas posibles. Ahí se entiende la oposición entre política y psicoanálisis, porque para el proyecto político hace falta la identificación. Ahora bien, para entrar en una masa, es lo que demuestra Freud, en un conjunto, para confundirse con esa masa hay que perder la propia identidad. Y es exactamente lo opuesto de lo que pasa en un análisis, que se llega al deseo por la desidentificación. Porque la desidentificación es lo que permite la caída de las creencias, la caída de los ideales y la producción de un nuevo deseo. En ese sentido, vemos que la propuesta del psicoanálisis va en sentido contrario a la propuesta de la política. Ahora bien, la pregunta que hay que hacer es, ¿el psicoanálisis promueve la emergencia de un sujeto indiferente a la política? Es lo que algunos piensan del psicoanálisis. En realidad se trata de lo contrario. El psicoanálisis cambia el mundo. Él lo cambia el mundo de otro modo que la política. Ocuparse del deseo y de la pulsión constituye un procedimiento que va en contra de toda política antidemocrática. El nazismo, por ejemplo, para tomar un ejemplo, lo entendió así, como todo poder antidemocrático. El psicoanálisis es una práctica que libera y sobre todo es una práctica que esclarece, hace que el sujeto sea más lúcido sobre su condición y la condición de los semejantes. Entonces, hay que hacer una oposición entre ejercer un poder y confrontar a un sujeto, como lo hace el análisis, a los límites del poder, a los límites de la satisfacción del poder, porque lo que el análisis demuestra, que hay una satisfacción que no pasa por el poder. Y es ese el efecto social del psicoanálisis. Es un efecto que se lo atribuye a Freud y al psicoanálisis, y es un efecto que en la sociedad está reconocido como efecto del psicoanálisis. El psicoanálisis promueve la satisfacción de los deseos.
En ese sentido, se demuestra que el psicoanálisis cambia una sociedad. Y una prueba de ello es que las sociedades en las cuales se practica el psicoanálisis son siempre más abiertas en cuanto a la aceptación de las diferencias de goce. Es decir, de tolerancia a la mujer, pero más, além de eso, a la tolerancia de un goce que no sea normalizado, que se sostenga, por lo tanto, en la autorización de goce de cada uno, con el respeto de la autorización del goce del otro. En ese sentido, se puede decir que está lo que aporta el discurso del psicoanálisis en cuanto a las normas sociales y a los comportamientos, pero también hay que tenerlo en cuenta con la idea de un real, el real del grupo de los analizantes. Es un real extraño, que no tiene nada en común con ningún grupo social, ya que está compuesto por lo que Lacan llama los dispares, par de pareilles. ¿Cómo se dice en portugués? Dispares de parejos. Como é que é? Dispersos disparatados. Dispersos, desemparelhados, não, disparatados, né? Os dispersos disparatados, uma coisa assim. Bueno, se entiende que es un grupo social muy especial, que no tiene nada en común en principio. Esa es la idea. Porque es un grupo constituido por sujetos que no tienen ninguna identificación entre ellos y que es un grupo donde cada uno se autoriza a su propio goce, no a un goce común. En este sentido, el psicoanálisis hace objeción a un discurso que puya a la homogeneización de los gozos, es decir, el mismo objeto para todos, el mismo goce para todos. El psicoanálisis va contra eso. Es esta idea de la necesidad de escoger solo aquellos que tienen el mismo goce que eu, lo que constituye la base, Lacan lo faló así, la base del racismo y de la segregación. Cuando se habla de segregación, no es solo la segregación social, sino la segregación sexual. Entonces, se puede decir que la política supone la organización, la distribución, el ordenamiento de los cuerpos. Pensemos en las políticas, sobre todo ahora en Europa, en las políticas de inmigración y de migración. Es solo políticas de cómo desplazar los cuerpos. La política del psicoanálisis tiene en cuenta esta perspectiva porque apunta a una incidencia sobre el inconsciente de modo de determinar con quién o con quiénes el sujeto une su cuerpo, es decir, las parejas de goce, y más allá, con quién el sujeto hace lazo social. Entonces, esto no quiere decir que el psicoanálisis promueve únicamente la desidentificación para promover un fuera de discurso y que el discurso analítico deja a los sujetos fuera de la sociedad. De lo que se trata es de lo contrario, es decir, si se revela al sujeto la inexistencia de la armonía de los goces, ya que el goce es siempre del propio cuerpo, lo que se induce es la tolerancia al goce del otro.
y que exista una comunidad fundada por sujetos que comparten esta perspectiva no es un ideal, es la prueba en acto que es posible hacer lazo social de otro modo que el mandamiento del discurso del amo, cuyo postulado es cállate y trabaja, y cuya forma aguda hoy sería cállate y consume. Cale-se e consuma. Cale-se, de cala a boca e consuma. Ese es el discurso capitalista actual. Ya que el psicoanálisis produce un sujeto increyente a la manipulación política. ¿Qué es la manipulación política? Es servirse de ciertos significantes, amos, para obtener la obediencia colectiva. Es servirse de un significante amo para capturar al sujeto, fascinarlo, atraparlo en una red colectiva. De ahí el recurso a la publicidad que sigue el modelo del super-yo, una frase corta, contundente, que promete un futuro mejor. Es por eso que el discurso del amo es no querer saber. Nuevamente, la oposición del psicoanálisis. El psicoanálisis propone tú puedes saber. En ese sentido es lo opuesto también. Y la potencia de este discurso es de sostenerse, del discurso analítico, es de sostenerse en la idea que es el único discurso cuya finalidad es hacer temblar los semblantes. Justo aquello que la política asociada a la religión intentan mantener a todo precio. Para terminar, la política del psicoanálisis es la satisfacción del deseo, pero a diferencia de la política, no es la satisfacción de un deseo alienado al otro, sino un deseo efecto de desalienación. Queda por concluir que queda del lazo al otro en nuestra época marcada por el narcisismo de los goces sin la barrera de los ideales. La respuesta que aporta el psicoanálisis es que el deseo de fin de análisis no es un deseo narcisista, sino un deseo advertido, que es que el goce es del inconsciente y que no se goza del inconsciente sin el inconsciente del otro. Por ello, el psicoanálisis no es una práctica que puya a un goce autístico, sino a un goce que, si bien es de cada uno, no se obtiene sin la implicación del inconsciente del otro. Muito bem. Temos aí uma pauta, né? Mais do que uma, né, conferência, uma pauta, né, muito interessante, que nos dá, né, muitos eixos, né, para se pensar, né, essa questão. E né, achei muito bom que você insistiu muito sobre a oposição, né, que Lacan coloca no seminário 17, né, que chama o avesso da psicanálise. O avesso da psicanálise é a própria política, né, do discurso do mestre, né? E mesmo em termos de matemas, a gente vê, né, a conferência do Luiz é muito baseada na diferença que a gente vê nos matemas mesmo, né, entre o discurso do mestre e o discurso do analista, aonde que eu achei muito legal que você acentuou de uma forma muito simples e muito
transmissível, como toda política, digamos, governamental, a política que se fala, ela vai tender a encontrar significantes mestres que alienem o sujeito e que o façam se identificar para haver uma coletivização e que a pessoa, né, abandone a sua própria individualidade para se concentrar e se identificar com aquele ideal. É aquilo exatamente, né, que a gente vê do sujeito identificado, né, alienado, identificado, né, como aparece no tema do discurso do mestre, né, desse lado, né, que ele coloca que são os ideais da política, os ideais, o significante amo, que ele falou, o significante mestre, S1, né, que vão alienar o sujeito e, ao mesmo tempo, fazer uma política. Isso não é uma crítica, é uma análise da estrutura, né, que ele está nos trazendo. E a partir disso que se dá a psicologia das massas também, né, que é uma forma de política, que, por um lado, ao mesmo tempo, é necessário, né, em termos de política, para ter ideais, né, das pessoas lutarem por aqueles ideais, digamos assim, mas que tem esse lado de alienação e de, como você falou, homogeneização, né, de todos brigando por uma bandeira, né, uma bandeira, né, digamos assim, e é também o significante do poder, que, né, o significante mestre é o significante também do poder, e é necessário o poder para se fazer política. Em qualquer, né, o discurso do mestre é o discurso não só, né, do governo, mas também de toda instituição, quando, na verdade, ele está nos mostrando que o oposto disso vai ser a destituição desse lugar de poder, né, como ele mesmo chamou a atenção. O Lacan fala na direção do tratamento que a primeira coisa que o analista tem que fazer é abdicar do poder, né, que o poder é só dado pela palavra, né, a palavra que se dá ao analisante, né. Então, ele, do seu lugar, ele tem que abandonar, né, esse poder. Então, eu achei muito bom, né, você insistir muito como o discurso analítico é o inverso, né, do discurso, né, do mestre, né, e que é interessante como ele toma, que isso que talvez a gente possa retomar mais um pouco agora, né, aquela frase do Lacan, o inconsciente é a política, né, que ele nos interpreta como o inconsciente é aquilo que o sujeito tem de mais individual, então ele vai se opor à lógica coletiva, porém, o que a psicanálise nos traz é que o inconsciente é vinculado ao desejo do outro, que se dá na transferência e que você está vinculado ao outro. Então, o próprio conceito do inconsciente não é um conceito autista, né, que ele está nos trazendo, né, trouxe no início da conferência e no final, que é muito legal, que é um efeito da transferência, né, que vai aparecer o inconsciente na análise, né, um efeito do lá, como ele diz, do laço do outro, né. Então, e como esse indivíduo, né, o sujeito, que é o sujeito do coletivo, ele é o mesmo sujeito individual, e que a gente encontra isso desde Freud, quando, né, no texto sobre Totem e Tabu, Psicologia das Massas, é o mesmo sujeito, mas que ele está ali, né, medianamente entre o, né, o próprio inconsciente e o desejo do outro. E aí você coloca algumas coisas que eu acho importantes, por isso que eu digo que é uma pauta, né, interessante, do que a psicanálise produz, né? Primeiro, ela produz um sujeito que não é um autista, que não é para ele se desinteressar pelo lado social, ao contrário, né, um sujeito para estar mais ligado, né, digamos, não só porque ele já percebeu as suas alienações significantes, então ele pode perceber o que é uma alienação, o que é o ideal, e até para poder saber se adota ou não, né? Mas ele está desidentificado, né? Porque o contrário disso, né, é o que se vê no tema do discurso do analista, né, que é o avesso, né?
a produção do sujeito desalienando-se do seu S1, né, dos seus significantes mestres. Então isso é importante, que a psicanálise não só ela leva uma modificação do desejo, como ele diz no final, desalienando-o do desejo do outro. Então é algo, por isso que é o desejo inédito, que é desalienado do desejo do outro, né? Então leva essa modificação do desejo, né? Me parece, né? Você podia talvez falar um pouco mais sobre isso, né? Até falar sobre as suas hipóteses das marcas da psicanálise, que leva a uma modificação do desejo, desvinculando então, né, do outro, né, você traz também a política da psicanálise como uma satisfação de um desejo de desalienação. Achei muito boa essa expressão. Não é um desejo de se alienar ao outro, mas por você estar desalienado, o desejo de desalienação, você pode se vincular de outra forma ao outro, né? E talvez você possa nos falar um pouco mais, que é bem interessante também, quando você no início, né, fala da política da psicanálise, que é a política do sintoma, né? E aí você desenvolve no final como como a psicanálise, né, e isso eu acho uma coisa muito importante, né, ela traz uma contribuição ao mundo onde ela existe, né, que é a questão da diferença, das diferenças individuais. Ou seja, é possível se levar para a política que tende à homogeneização, é possível se levar uma política da diversidade, né? Uma política da diferença, né? E eu acho que existem, né, a política das minorias, né, sexuais, sociais, etc., né? Então, que isso eu acho uma coisa importante, que aí me parece que a política da psicanálise, com a modificação de um desejo, de trazer um desejo desalienado, ela pode trazer e até se juntar a outro tipo de política não homogeneizadora, não alienante, mas que possa, digamos, se vincular com outras políticas que apontem aí para a diversidade e para a diferença. Eu tinha vontade, se você puder, então, falar mais como é que essa questão, né, vinculada ao seu livro, né, as marcas de uma psicanálise que deixam no sujeito, como é que isso se dá para o sujeito voltar a se vincular de outra forma, talvez, na coletividade. Você viu a primeira pergunta antes de abrir aí para o público. Sim, duas coisas do que você falou. Você subrayou os pontos que são muito importantes, muito importantes. Tem um efeito social do psicoanálise. Eu falei disso, o psicoanálise cambia a sociedade. Não só que os psicoanalistas tomam posições políticas, mas o psicoanálise cambia a sociedade. Eu acho que ter conta da satisfação do desejo, da pulsão, coisas que 40, 50 anos atrás ninguém falava disso, e hoje se aceita falar disso, isso é um efeito no discurso social promovido por el psicoanálisis. Então, el psicoanálisis tiene un efecto en lo social. La pregunta es si la política cambia más lo social que el psicoanálisis. Hay que demostrarlo, Si las políticas cambian lo social más que el psicoanálisis. Entonces, hay un efecto en lo social del psicoanálisis. El segundo punto, la cuestión del deseo alienado y el deseo no alienado. Lacan faló. Es la idea de los libros Las marcas de un psicoanálisis. Lacan dice, el desecho del sujeto lleva la marca del deseo del otro, de otro. Entonces, ahí tem el término de una marca. ¿Qué quiere decir? Una marca
una marca implica algo inefasable. Inefasable? Inefasable. Que não se apaga, indelével. 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 Então, il soggetto tem una marca que é la marca del desejo del outro que é indelével. Indelével. Ahora bem, por definição, ¿qué va a acontecer con esa marca? Esa marca queda como una marca. O que puede acontecer es que el sujeto perciba esta marca y pueda formularse: este no es mi deseo, es el deseo del otro. Es lo que Antonio escribió aquí. No, aquí. Aquí. No, Colocar vamos a escribir. El sujeto y el significante uno. El discurso analítico que aquí se ve que ¿qué hace un análisis? Producir el significante amo, mestre. La producción del significante mestre permite al sujeto tener una percepción de cuál es el deseo del otro, y comenzar a percibir si qué el sujeto quiere hacer de ese deseo. Porque uno puede reconocer el deseo de otro y continuar a vivir con el deseo del otro. Entonces, la producción no es suficiente. El sujeto tiene que se separar de ese significante. Entonces, un deseo desalienado es un deseo que es reconocer el significante del deseo del otro, mas poder hacer a separación. Mas tem un paso de más ainda, y es, por eso el seminario de la ética es fundamental. La ética, Lacan faló, es una ética de la acción. Uno puede reconocer su deseo y no hacer nada de su deseo. Reconocer, este es mi deseo, pero no hago nada, no fiz nada. El otro paso es reconocer su deseo y hacer una acción con el propio deseo. Esa es la ética del psicoanálisis. La acción que uno hace con su deseo. Tomar a cargo su deseo. Hacerse responsable de su deseo. Bueno, la idea esencial con las marcas de un análisis es que la marca de un análisis es una marca que se agrega a la marca inicial, que es la del deseo del otro. Esa marca que se agrega es la marca de un análisis. Solo un análisis promueve un deseo que sea un deseo de desalienación. Agora, perguntas, observações? Puede falar un poco Mais alto. más alto. Ponto de mutação é um filme que fala, acho que é de 1990, tem muito a ver, fala do político que faz um discurso com uma cientista e ela critica muito o discurso do político, dessa coisa do discurso analítico. É bem, assim, queria deixar só uma. Eu assisti esse filme, achei bem interessante, assim, Ponto de Mutação. Acho que acha no YouTube, assim, que é um político. Qual o nome do filme? Ponto de Mutação. Acho que é de 1990. Tá bom. E é um político contratando uma cientista para mudar esse discurso. Assim, esse discurso repetitivo, que ela critica muito isso deles, né? E aí ele fica meio assim, fala assim, mas se eu fizer um discurso diferente desse, ninguém vai votar em mim. E aí ele convida ela para fazer parte da campanha. Que mais?
señor. O senhor. Ricardo? Eu queria que você pudesse falar mais um pouquinho de dois pontos que você tocou. No início você disse que o Lacan fala que a psicanálise não está aí para contentar o burguês, para saciar Deseo burgués. Desejo burguês. E mais adiante, você fez quando citou o nazismo, fez uma equivalência da psicanálise com a democracia. Sim. E o ordenamento jurídico da democracia, de alguma Sim. maneira, são garantias, está no núcleo, são garantias comerciais e burguesas. Essa tensão... Não, são duas coisas diferentes. Isso. Quando eu falei que el psicoanálisis no es garante del sueño burgués, ¿cuál es el sueño burgués? El sueño burgués es confort, tranquilidad, no lugar al deseo. Es el principio del placer. El sueño burgués es principio de placer. La ética del psicoanálisis, ética del deseo, tiene que tener en cuenta el goce, no el principio de placer. Entonces, toda la cuestión es cómo tener en cuenta el goce en un modo en que se articule con el deseo. Eso no es el sueño burgués y no es el principio de placer. El principio de placer es el menos de problema posible, lo más tranquilo posible. Cómo estar en el mundo, la finalidad burguesa es cómo estar en el mundo lo más tranquilo posible. La política del deseo no es algo tranquilo. A mí el deseo no me deja tranquilo. Me hace trabajar, me hace viajar, me hace estar en el jet lag. Eso no es el sueño burgués. La democracia. Si se tiene la idea que el psicoanálisis va contra el totalitarismo, al mismo tiempo el psicoanálisis sabe que las condiciones del psicoanálisis son la democracia. Si las condiciones del psicoanálisis son la democracia, hay que pensar una política del psicoanálisis que tiene que ver con luchar con las condiciones del ejercicio del psicoanálisis. Uno no se puede limitar a ejercer el psicoanálisis y decir no me ocupo de la política. Si la política puede ser una deriva antidemocrática, eso es ir en contra del psicoanálisis. Y entonces los psicoanalistas se tienen que manifestar. Entonces, por eso digo que el psicoanálisis no puede ser indiferente a la política. Tiene que luchar ahí donde hay antidemocracia. Tem direito a uma réplica? Sim, claro. É nesse ponto que eu vejo a tensão, porque o ordenamento jurídico de uma democracia, ou das democracias ocidentais, vem para garantir, de alguma maneira, o sonho burguês. Então, como apontar esse hiato, mostrar que há furo nesse sistema? Yo dije, la democracia es una condición para la práctica del psicoanálisis. Isso eu concordo. Ahora bien, el psicoanálisis no se limita a satisfacer el sueño democrático. Claro. Não, e ele está interpretando, né, uma interpretação, a questão do sonho burguês, como eu entendo, que vai muito no sentido daquilo que Lacan fala na proposição, no final, quando ele fala das três facticidades, né, que são os riscos da psicanálise. Um dos riscos, né, eu acho que ele abordou, que é o risco da psicologia das massas, porque a política pode tomar conta da psicanálise, né? E aí a psicanálise dança, né? Como a gente vê em vários movimentos psicanalísticos, quando o S1 toma conta, né? O S1, o significante mestre, toma conta, tudo se dirige àquilo, então a psicanálise corre o risco, né? Quando as instituições podem impedir a psicanálise, digamos assim, né? E é um dos riscos que ele coloca na escola, é a massificação. O segundo risco tem a ver com o sonho burguês,
que ele fala é o edipianismo, é a transformação do que é esse grande aporte do que é o complexo de Édipo, das maiores contribuições da psicanálise, né, que é o complexo do Édipo, e transformar nisso no edipianismo burguês. Ele chega a falar isso, né? E aí seria, digamos, um desses riscos, né, que a gente já andou trabalhando aqui. E o terceiro é o campo de concentração, né, de se virar, e aí, que é uma diferença também que eu acho importante, que de uma certa forma, né, você não chega a articular, mas está dentro daí, é a diferença entre segregação, que leva ao racismo, a diferença entre segregação e separação. A segregação é de você não suportar o gozo do outro. A maneira como as pessoas gozam diferente de você, diferente do sonho burguês, né? E a separação tem a ver com a desalienação, né? Com a de você se separar dos ideais do outro, né? Então, eu acho que se dentro de sistemas totalitários há um empuxo à segregação, a psicanálise vai no sentido oposto, no sentido da separação e da desalienação, para que você possa aceitar ou até suportar outras maneiras de gozar diferentes das suas, né? Tem a ver isso, como você toca no momento do racismo, de segregação, e no final, né, com a separação. Sí. La política del psicoanálisis no puede ser política de segregación. A política del psicoanálisis es una política que va en sentido contrario a la segregación. Entonces, no es solo una política para la solución del deseo de cada sujeto, es una política que incluye el efecto en lo social del deseo de cada analizante. La comunidad de los analizantes tiene un efecto en lo social. La prueba es, no es lo mismo una sociedad donde existe el psicoanálisis que una sociedad donde no existe el psicoanálisis. Eu não sei se tem algum Foucaultiano presente, mas isso que você articula, né, a gente tem uma certa dificuldade de abordar Foucault, né, os lacanianos. Mas tem um conceito do Foucault que é muito interessante, que vai muito no sentido que você fala, que é o biopoder, né? Que é o biopoder que, né, que Lacan já desenvolveu, acho que desde os anos 70, né? Que mostra como a questão do biopoder é relativa aos corpos, a segregação dos corpos, que vai me definir pela minha raça, pela minha cor, pelo meu sexo, e como a política é ligada a isso que a gente não pode negar, né? Então, que é uma coisa interessante como você traz, né, a questão a manipulação dos corpos feito pela política. Muito legal que você traz isso e que eu acho que aproxima dessa questão também né, que Foucault já apontava como a questão do biopoder. Acho que a minha pergunta vai na linha da pergunta dele com relação à democracia e no seu comentário com relação ao Foucault, porque, na verdade, eu me recordo de um outro teórico italiano, que é o Giorgio Agamben, que tem um livro chamado Homo Sacer, que é o Homem Sacrificável, que tem a ver com o direito greco-romano, que é uma instituição democrática, né? O que me faz pensar, em alguma medida, a psicanálise precisa dessa abertura que a democracia nos dá para pensar a diferença. No entanto, existem lugares para esses corpos, né, que esses corpos ocupam, e restrições a certos corpos. Quando a gente fala a democracia é o governo da maioria, essa maioria pode ser quantitativa e aquilo que a gente chama de minoria, por exemplo, se a gente for pensar questões étnico-raciais no Brasil, são 54% negros. No entanto, os negros continuam sendo minoria, né? Então, a sensação que eu tenho de pensar a psicanálise dentro do campo democrático é que isso pode ser uma coisa um tanto utópica, mas é uma proposta de implosão por dentro. De
Una proposta de... A psicanálise é uma implosão, né? Implosão dessa estrutura democrática que, querendo ou não, se pauta em desigualdade, né? Na manutenção de certos lugares, né, desiguais, estruturalmente desiguais. Eu falei que o psicoanálisis não Já está acostumado. no es una revolución. La finalidad del psicoanálisis no es hacer una revolución, É subversão. una subversión de cada sujeto en relación al discurso. Isso é incrível, porque pensando Posso dar a palavra para outra pessoa, depois você retoma. Vocês conseguem me ouvir? Pode falar. Eu achei interessante vocês enfatizarem as oposições, né, da política da psicanálise e o campo da política na governabilidade. Mas eu me interesso muito pelas contribuições que vocês tocaram nessa última parte aí do debate. Então, assim, a minha questão é que parece que a gente não consegue pensar uma macropolítica sem colocar em jogo o conceito de identidade, que eu acho que vai bem no... Conceito de identidade. identidad. Principalmente no campo das democracias representativas, né? Porque o que a gente tem aí do sistema representativo é a relação entre uma massa homogênea e aquele que representa a massa enquanto sujeito de exceção. Então, a gente está o tempo inteiro jogando com esse conceito de identidade, né? E eu fico pensando se a grande contribuição da psicanálise, uma das contribuições da psicanálise, não seria pensar uma operação, né, sobre esse aceno da macropolítica, ou seja, como a gente pode pensar a ação política sem o conceito de identidade? Como a gente pode pensar a ação política sem o sujeito na causa da ação política, que é isso que joga a identidade, né? Enfim, então assim, existe uma possibilidade aí, eu acho, de debate da psicanálise no campo da política que vai muito além do sistema de oposições, né? Sí hay una posibilidad de debate, seguro. Es importante que tenga un debate con la política. La posición del psicoanálisis es que no tiene una solución final de la identidad solo a nivel político. Porque la política no resuelve el problema de la identidad. El problema de la identidad solo se resuelve en cada caso. Cada uno puede resolver su problema de identidad en el análisis, porque tiene en la identidad lo que es común a una comunidad, la identidad es también lo que cada uno tiene como su punto más auténtico, cuál es la propia identidad. La identidad para el psicoanálisis es lo que uno tiene de más singular de su goce. Y eso es algo que no se puede compartir. Para el psicoanálisis no tiene una identidad colectiva. La identidad es siempre individual. ¿Se entiende eso? Entendo, e eu acho que essa é uma grande questão da política atual, né? Assim, que há uma explosão de identidades aí. Como é que a gente consegue movimentar coisas macropolíticas diante dessa explosão de identidades, né? E que realmente não abarcam o campo das experiências subjetivas. Então, quando a gente fala muito dentro do campo das políticas de gênero, dos marcadores, né? Você fala a mulher, você tem a experiência da mulher negra, da mulher pobre, da mulher, e sempre resta um suplemento aí que não cabe, né? Que você não consegue dar conta aí dessa lógica da identidade. Eu acho muito interessante você trazer essa concepção da identidade em algo do campo circular. Es decir, que la proposición del psicoanálisis es cada uno con su identidad y con la propia identidad, mas es posible que cada uno tenga su identidad, mas que no sea una identidad de reivindicación narcisista. Porque vivimos en un mundo donde cada uno quiere su goce. Esa es cada uno su propia identidad. La identidad propia al efecto de un análisis es una identidad que tiene un lazo social, que hace lazo social. Por eso falei que se fala mucho. Eu no hago psicoanálisis porque el psicoanálisis es
tiene una expresión en español, no sé si existe en portugués, mirarse el ombligo. Olhar para o próprio umbigo. Sí. Sí, hay gente que dice, no hago análisis, pues el análisis es mirarse al propio ombligo. Es el contrario. El psicoanálisis es, te ocupas de ti, podés hacer lazo social con nosotros. Si no, no vas a hacer lazo social. Mas como ampliar o efeito do discurso analítico? Porque eu achei bem interessante você colocar. Então, há um efeito necessário, há um efeito na sociedade, há um efeito de tolerância da diversidade. Mas no que nós estamos vivendo aqui no Brasil nesse momento, Sí. é que essa sociedade tolerante está cada vez, parece que se restringindo. E paralelamente, o discurso da política, né, no sentido do governo dos bens e tal, crescendo em um discurso totalitário. Então, um discurso totalitário se ampliando e a nossa sociedade tolerante tentando ganhar alguma voz que a gente não sabe se vai ganhar algum dia ou não. Então, assim, que estratégias nós temos para Eu segui em Facebook que a gente toma posição em Rio políticamente em relação à situação actual. É isso de lo que se trata de fazer. Não se trata solo en el consultorio, es el análisis, el psicoanalista en la ciudad. Porque você fez a pergunta, que me pareceu várias perguntas, aliás, todas elas muito oportunas. E por fim você perguntou quem vai ganhar, né? Se é a política sendo estrito ou se é a política do dicionário. A gente pode até se perguntar isso, né? Enfim, quem vai ter, né? Porque me lembra da colocação de Lacan em televisão, né? Quanto mais somos santos, mais rimos, mais somos tolerantes, porém, se formos poucos, aí ele deixa no ar também. Yo me hago esta pregunta. Después de un siglo, si uno examina qué pasó de un siglo hasta ahora, ¿qué cambió más en la sociedad? ¿Lo que hicieron los políticos o lo que hizo el psicoanálisis? Yo creo que en la sociedad, el efecto en la sociedad es más lo que hizo el psicoanálisis que lo que hicieron los políticos. Mas eu acho muito interessante isso, né, que a gente está trazendo, porque uma coisa é a psicanálise, outra coisa são os psicanalistas. Porque em termos práticos mesmo, por exemplo, em relação ao movimento e em relação a LGBT, não foram os psicanalistas que conseguiram fazer com que houvesse a despatologização da homossexualidade e, por exemplo, e que chegou até a questão do casamento gay e da homoparentalidade hoje. Não foram. Ao contrário, nos Estados Unidos, o que começou foi a partir de Stonewall, né, em 69, que começou o movimento gay, e eles começaram a invadir os congressos de psiquiatria da APA, Associação de Psiquiatria Americana, e da psicanálise também. E foi a partir desse movimento, porque você pergunta a questão do político, mas podemos pensar nos movimentos sociais também. Porque tem movimentos sociais que foram muito importantes. E, por exemplo, nisso que nós estudamos aqui, investigamos isso, né, numa pesquisa, foram eles que foram, fazer até a votação para despatologização. E, pasmem, os analistas americanos foram contra. Eles fizeram abaixo-assinado 200 psiquiatras analistas americanos contra a despatolização. A psicanálise Mas a psicanálise, pois é, para dizer que é uma coisa que ao discurso psicanalítico e aos psicanalistas. Sim. Então, eu digo sempre isso, não foram os ganhos sociais em relação à diversidade pode ser influenciado pelo discurso psicanalítico. Acho que mas não foram os psicanalistas. Daí, olha, atentem, nós estamos no momento
também de virada. Vamos ficar também nos consultórios, deixar só para os movimentos sociais fazerem as coisas? Não, eu acho que há, porque não nos posicionarmos e trazermos o discurso psicanalítico para a polis. Né? Eu acho que é um momento importante. Mas Antonio, te hago una pregunta, ahora te hago una pregunta. Los movimientos gay, lesbianos, homosexuales en Estados Unidos, ¿você acha que podían haber acontecido sin la existencia del psicoanálisis? Não, é difícil responder isso, né? Como é que eu vou saber? Eu acho que existen, tá entendendo? porque, sí, porque Freud permitió que es posible ocuparse del deseo y la sexualidad. Mas, por exemplo, até hoje, quando a gente lê, por exemplo, é difícil. Até hoje, quando a gente lê A Jovem Homossexual, quando é que ele escreveu? 19, né? Quando foi? 22? Quando foi? A Jovem Homossexual, que ele já lá, naquela época, ele separa o que é posição sexuada, inconsciente, anatomia e escolha de objeto, e que tudo isso pode se misturar, né, de várias formas em cada ser humano. Até hoje isso parece algo revolucionário, mas na prática, até quando? Então acho que depende dos psicanalistas trazerem, né, esse discurso. A Mayla quer falar sobre essa vez. Só para mais ou menos na linha do que você disse sobre a diferença entre o discurso da psicanálise e dos psicanalistas, a questão do Brasil, historicamente, como se implanta a psicanálise no Brasil. Em 64 é um auge, justo quando a gente está entrando na ditadura, né, a gente tem um auge da psicanálise trazida pelos psiquiatras, né, no Brasil. E é uma diferença um pouco, eu acho, por exemplo, do que aconteceu na Argentina, onde os psicanalistas tiveram outro papel diante da repressão. Né? Então, é essa diferença, acho que é importante. Sim, é a diferença. Sônia Bosch. Trazer uma questão que tem pensado sobre ela. Essa posição ideal, né, que um analista deveria ter, a partir de sua análise, que você mostrou muito bem, será que ela seria fruto só de uma análise? E daquilo tudo que ela traz de enriquecimento do sujeito? Quando você citou Foucault, por exemplo, hoje nós temos uma universidade paupérrima. Será que na formação do analista, nas associações, não se devesse pensar também em trabalhar mais a cultura geral, conhecer um Foucault, conhecer as filosofias mais afins da psicanálise? Porque, que nem está falando uma coisa, que aqui no Rio é gritante. Os analistas são muito reacionários, de um modo geral. Né? Los lacanianos también. Los lacanianos também. Muitos. Então eu fico pensando se não falta alguma coisa no nosso trabalho nas associações, sabe? Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. A gente lee cada vez menos. No solo Foucault, la gente no lee nada. É disso que eu estou falando. Estoy de acuerdo. A gente vê muitas vezes as pessoas não lerem nada. Lerem muito Freud, muito Lacan, bastante, não sei se muito, mas nada mais. No, estoy absolutamente de acuerdo. La cuestión del psicoanalista lacaniano reaccionario para mí es una sorpresa. Para mí es incompatible. Eu também acho. Estamos de acordo. Em relação ao ponto que você tocou, tem colegas de geração que se desvencilharam do movimento lacaniano devido à rigidez como se interpretava a diferença sexual. Como se interpretava? A diferença sexual. Pensando em termos de diferença mesmo entre um e outro, e toda a questão trans passava lá. Tem que ser psicótica, loucura. Aí vai trazer de volta, né? Sérgio. Minha pergunta se... Fala mais alto, por favor. Minha pergunta é se os riscos de hoje são os mesmos de antes. Quer dizer, como o senhor mesmo cita, a mentalidade burguesa,
forma são das coisas do amor e a segregação. Se nós ainda estamos nos mesmos riscos. Você pregunta si los discursos hoy cambiaron o son los mismos que antes. Sí. El discurso algo no cambió y es una organización burguesa para tener el poder. La estructura es siempre la misma. Es cómo se organiza para tener el poder. Y tener el poder es poder, si uno está en lugar de poder, decidir cuáles son los goces posibles o no posibles. El que tiene el poder. Eso no cambió. Después cambian los diferentes momentos políticos, pero la estructura se plantea entre poder y no poder. Quienes asumen el poder y los que contestan el poder. ¿No? ¿No te parece? Se vuelve a la cuestión del cuadro jurídico para organizar el poder. Uma questão que ela colocou que eu acho muito bom da gente pensar: qual é o lugar da psicanálise nessa democracia representativa? Porque a democracia representativa é uma democracia da identidade, é uma democracia do S1, né? E se, né, o que é, digamos, uma estratégia, mas vai contra a psicanálise mesmo, a categorização entre sujeitos L, sujeito G, sujeito B, T, etc. Né? Então, é dentro de uma política de S1s. Né? Eu acho que a psicanálise traz uma outra coisa. Aí que eu quero também fazer uma diferença. Né? Não sei se você estaria de acordo. Da psicanálise em relação aos esses movimentos sociais. Que não é da identidade. Não é, mesmo porque, se você for ver, as identidades estão explodindo. Tem cada vez mais. Existem 36 gêneros. Né? Então, o que mostra que tem algo que a gente trabalha que não é com a identidade. É com as identificações e com as singularidades. Né? Então, trazer isso para o discurso político talvez seja uma contribuição, né, da psicanálise. É um outro tipo de diversidade. Não é uma fragmentação em grupinhos e clubes, né? Mas é uma diversidade da singularidade. Né? Trazer isso, eu acho, para a discussão política, muito geral, não sei o que fim daria, mas pelo menos né, balançaria um pouco as estruturas. Cintia, queria falar mais. Na continuidade da dimensão do que a gente estava discutindo com relação à democracia, né? Que eu achei muito interessante o que você propôs com relação a não ser revolucionário, mas ser subversivo, né? Estava comentando recentemente sobre um post de Facebook enfim, eu acompanho vários movimentos negros ao longo do Brasil, e uma amiga comentando como, especificamente, as reuniões do movimento negro se tornaram um espaço para as pessoas falarem sobre as suas experiências individuais frente ao racismo. E que isso é importante, mas que isso, enfim, esvaziava em alguma medida a pauta do movimento, que precisava de ações claras, e a menina propondo que as pessoas procurassem análise, né? Para tratar suas questões individuais. Eu achei muito interessante, porque as pessoas se expõem, né? E procurando a análise. E o interessante é que essa menina tinha acabado de abandonar as diretrizes, né? Enfim, a frente do movimento, porque ela resolveu viver a vida dela, né? Entende? E isso para o movimento é contra-revolucionário, é paradoxal. Ela continua se identificando como negra, reivindicando um espaço político no mundo enquanto negra, e ao mesmo tempo ela resolveu não militar amplamente. Eu quero ver a minha vida, né? Eu não quero carregar, enfim, toda a dor que envolve. Cambiou a causa. Exatamente, mudou a causa virou a causa de desejo dela, né? Eu acho que isso é uma das pequenas contribuições, né, da psicanálise. Bem, nesse sentido. E aí, podemos concluir? Bom, olha, por isso que eu falei que ele nos trouxe uma pauta, né, que a gente vai continuar discutindo. Muito obrigado pelo